Porque a calça nunca poderá ser considerada uma roupa modesta para as mulheres. Segunda parte. Como prometido, esta é a continuação do artigo porque a calça nunca poderá ser considerada uma roupa modesta para as mulheres. Onde responderemos a algumas objeções comumente usadas quando se diz que as mulheres devem usar exclusivamente saias e vestidos modestos ao invés de calças. Peço ao caro leitor, a que tenha chegado diretamente a este artigo que possa ler a sua primeira parte para um melhor entendimento da questão. Você pode acessá-lo clicando no link na descrição. Então, vamos às objeções. Primeira objeção: todos aqueles que apoiam a ideia de que as mulheres usem exclusivamente saias e vestidos têm uma mentalidade red-trad. Red-trad é a abreviação de radical tradicionalista, entende-se por aquela pessoa que diz buscar o resgate de valores tradicionais no campo da moral e da liturgia, principalmente, mas que infelizmente não atua com equilíbrio. Suas ações chegam a extremos e para justificar opiniões pessoais se tornam desobedientes à Igreja. Suas principais marcas são as de não concordarem com as reformas propostas pelo Concílio Vaticano e a do missal do rito romano, colocando a culpa pela crise interna da Igreja na realização destas reformas. Enquanto o nosso Papa Emérito Bento XVI pediu que se entenda o Concílio Vaticano e a partir da hermenêutica da continuidade, ou seja, interpretando-o em consonância com todos os anteriores, os red-trad caem no mesmo erro dos modernistas, de o interpretando a partir da hermenêutica da ruptura, crendo que há uma igreja pré e outra pós-concílio. Enquanto os modernistas creem que tudo o que é pré-conciliar é ruim, os red-trad creem que nada pós-conciliar tem valor. No fundo, essa hermenêutica da ruptura é falta de fé, pois a Igreja é una, indivisível. Falar que a Igreja se rompeu depois do Concílio Vaticano é dizer que a Igreja fundada por Nosso Senhor sucumbiu. Se uma pessoa começa a falar mal do Papa, ou coisas do tipo, Roma perdeu a fé, é um sinal claro que é um red-trad. O verdadeiro católico que busca o reerguimento dos valores tradicionais é obediente ao magistério da Igreja. Ele repete junto com Santo Inácio de Loyola: acredito que o branco que vejo é negro se a hierarquia da Igreja assim o tiver determinado. Fiz uma pequena introdução sobre a ideologia red-trad, pois talvez muitos que venham a ler este artigo nunca tenham ouvido falar a respeito do tema, ou pelo menos não com pormenores. É de conhecimento que muitos apostolados red-trad apoiam a ideia de que as mulheres não devem usar calças, mas isso não faz necessariamente que todos os que apoiem esta ideia sejam red-trad. Este nosso apostolado, por exemplo, entre vários outros, apoia concretamente o uso de roupas modestas descritas ao longo da primeira parte desta postagem e ao mesmo tempo rechaçamos completamente a ideologia red-trad por saber que ela é danosa para a fé. Para exemplificar, imagine que uma moça protestante se vista com modéstia. Sua atitude é louvável, mas isso não quer dizer que eu concorde com o seu protestantismo. Assim também, se um apostolado fala bem sobre modéstia, mas em outras questões tenha uma mentalidade red-trad, é louvável sua atitude em favor da modéstia, mas isso não quer dizer que eu concorde com sua mentalidade red-trad de desobediência à hierarquia. Resumindo, como foi demonstrado, nós somos um apostolado e conhecemos vários outros que apoiam a ideia de que calças não são roupas modestas para as mulheres e também rechaçamos a ideologia red-trad como foi detalhadamente demonstrado, e isto responde à objeção pois nem todos os que apoiam a ideia do uso exclusivo de saias e vestidos pelas mulheres são red-trad.
Um adendo importante no assunto: há pouco tempo vi uma outra acusação. Inventaram um apelido para quem apoia a ideia de que as mulheres não usem calças, os chamando de Red Modesties. Creio que perceberam que cresce cada vez mais o número de pessoas que apoiam o uso exclusivo de saias e vestidos pelas mulheres, mas que não são Red Trad, então estes primeiros fazem acusação de que os outros são radicais somente em questões de modéstia, daí o nome Red Modesties. Mas como foi dito, foi somente um apelido, é a única coisa que os acusadores conseguem fazer quando surge um novo argumento contra o uso de calças. Eles respondem com um novo deboche, um novo apelido. Isso é sinal de falta de contra-argumentação sólida, e essa falta de argumentação só faz dar mais poder à ideia de que calças não são roupas modestas, pois o deboche contra uma ideia é sinal de que a pessoa quer mudar de assunto, pois não tem resposta para o que lhe foi questionado. Quando alguém diz que calças não são modestas, é muito fácil responder: seu Red Modesties. Ou olha os puritanos aí. É muito mais fácil dizer estas coisas do que ler vários artigos, ver vídeos, ouvir o que sacerdotes santos têm a dizer sobre modéstia e pudor, unir os argumentos sólidos, excluir os que não fazem sentido, rezar e pedir iluminações a Deus e Virgem Santíssima sobre o assunto para descobrir qual é o melhor caminho. É muito mais fácil acusar os outros com apelidos, mas nunca o correto, por isso esses apostolados do deboche têm cada vez menos força. Graças a Deus. E por falar em sacerdotes, graças a Deus cresce cada vez mais o número de sacerdotes santos e doutos que apoiam a ideia de que o correto é que as mulheres usem somente saias e vestidos modestos. Desse fato me veio à mente uma cena que eu gostaria de ver um dia: uma pessoa destas que gostam de fazer deboches confrontando suas ideias com um destes sacerdotes, mas frente a frente, porque atrás de um computador é muito fácil. Creio que num encontro pessoal essa coragem de confronto e deboche sumiria em 2 tempos. Segunda objeção: há uma placa no Vaticano indicando que as mulheres só devem entrar na Basílica de São Pedro usando vestidos ou calças, logo, a Igreja permite o uso de calças. Primeiro, dizer que se permite ou não entra naquela questão do é pecado ou não. Mostrada na primeira parte do artigo, antes nós devemos olhar a caridade, buscar o que é mais perfeito. Devemos entender nesse caso específico que a maioria absoluta de pessoas que visitam a Basílica é de turistas estes que também na sua maioria não têm um olhar sobre o sagrado e sim estão apenas indo ver uma maravilha arquitetônica. E as pessoas que ordenaram a confecção destas placas obviamente entendem isso. O que há nessa placa é uma tolerância. O uso de calças é um mal menor do que o uso de uma mini saia ou um short, pelo menos isso a maioria das pessoas entendem. Podemos fazer uma comparação para um melhor entendimento. Naquela passagem dos Evangelhos onde os fariseus questionam Nosso Senhor sobre a indissolubilidade do matrimônio, citando o fato de Moisés ter permitido o divórcio, ele responde: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Mateus 19. A comparação se encaixa da seguinte maneira: vivemos numa sociedade paganizada, de corações duros quanto aos ensinamentos cristãos. Neste caso específico sobre a modéstia e o pudor está complicado para falar até entre os católicos. Imagina o que seria explicar para um pagão. Então nesse caso da placa se mostra uma tolerância e não um ensinamento de que o uso de calças é modesto, como argumentam.
Nosso Senhor continua e confirma a indissolubilidade do matrimônio na citada passagem das Escrituras porque é o mais perfeito. Também com relação à modéstia, o mais perfeito é o uso de saias e vestidos modestos, do mesmo modo que a tolerância é dada por Moisés ao povo de coração duro, é dado também nesse caso específico uma tolerância a um certo tipo de público que dificilmente teria alguma noção sobre modéstia. Quando se tolera algo é sinal de que aquilo não é o mais perfeito, e sim mediano. Há outra coisa que também demonstra essa questão da tolerância aos que não têm princípios cristãos arraigados. Repare bem nas missas dentro da Basílica de São Pedro, neste caso sim são pessoas que na maioria absoluta têm a noção do sagrado muito maior. Repare como a maioria das mulheres está vestida modestamente, inclusive boa parte usando véu. Respondendo à objeção, esta placa não quer demonstrar uma permissão da Igreja ao uso das calças, e sim uma tolerância a um mal menor. A Igreja nunca se pronunciou magisterialmente sobre o assunto, e creio que nunca haverá um documento sobre o uso de calças. A Igreja se pronunciou várias vezes em relação à modéstia e o pudor em geral, e sempre incentivou a buscar o que é mais perfeito em detrimento ao mediano. E também quando a Igreja não se pronuncia oficialmente sobre um assunto é de bom senso que se ouça a opinião de sacerdotes santos e doutos a respeito. Com certeza a opinião deles é muito mais acertada que a nossa. E como sabemos, e falaremos a seguir, há documentos e declarações de cardeais e santos dizendo que o uso de calças pelas mulheres é incorreto. Terceira objeção: a condenação do uso de calças pelas mulheres feita pelo cardeal Siri e por São Padre Pio de Pietrelcina só eram válidas para a época deles. É sabido que há uma notificação do cardeal Giuseppe Siri, então arcebispo de Genova, Itália, datada de 1960, no qual ele mostra de forma magistral os males que o uso das calças causa às mulheres, pois deturpa a sua feminilidade, e que se elas continuassem este uso as coisas iriam piorar. Também se sabe de condenações feitas por São Padre Pio de Pietrelcina ao uso de calças pelas mulheres. Dizem então que estas normas só valeriam para a época deles, que hoje em dia as coisas mudaram e coisas do tipo. Sinceramente, isto é o clássico caso da desculpa esfarrapada. Este é o mesmo argumento que os modernistas usam para não obedecer às normas da hierarquia da Igreja. Se pudéssemos usar este argumento como válido, também não precisaríamos ter obediência às notificações de condenações feitas ao comunismo, por exemplo, notificações estas feitas até anteriormente às citadas primeiramente. Como foi dito acima, quando a Igreja não se pronuncia oficialmente sobre um assunto é de bom senso que procuremos a palavra de sacerdotes santos e doutos, e estes citados não são qualquer um, mas um cardeal da Santa Igreja, e um dos santos mais estimados de nossos tempos. Respondendo à objeção pela dignidade, sabedoria e santidade do cardeal Siri e de São Padre Pio, é de altíssima confiança que as suas palavras são verdadeiras, logo, servem para todas as épocas. Desde já recomendo muitíssimo que o caro leitor leia a notificação feita pelo cardeal Siri. É uma verdadeira aula sobre um assunto, de uma consistência lógica impressionante, e podemos dizer também profética, pois todos os males que ele mostrou que viriam caso não fossem tomadas certas atitudes, infelizmente aconteceram, deturpando a feminilidade, a maternidade e consequentemente as famílias. Ela pode ser lida acessando o link na postagem original. Quarta objeção: o Papa São Nicolau I, 810 a 858, aprovou o uso de calças pelas mulheres.
Se este argumento a partir de uma notificação do Santo Padre ao rei Boris da Bulgária que diz o seguinte: o fato de você ou sua esposa vestir ou não calças não impede sua salvação nem leva a qualquer aumento de sua virtude. A questão é que quem usa este argumento normalmente não conta a história por completo, é o típico caso de texto fora do contexto é pretexto. Esta é apenas uma das frases contidas em uma carta-resposta do Santo Padre ao rei Boris no ano de 866, em que o rei havia pedido conselhos a respeito de vários assuntos. Pois ele e seu povo tinham se convertido recentemente ao catolicismo. Peço ao leitor que leia a carta na sua íntegra acessando o link na postagem original. Um dos conselhos pedidos pelo rei Boris é em relação às vestimentas, visto que as de seu povo destoavam em alguns aspectos das dos demais cristãos. Uma dessas peças é femoralia, uma espécie de calça como a mostrada na foto acima, e o Papa responde: consideramos ser irrelevante o que você perguntou sobre femoralia, pois não desejamos que o estilo exterior da sua roupa seja mudado, mas sim o comportamento do homem interior, nem queremos saber o que estão vestindo exceto Cristo. Entretanto, muitos foram batizados em Cristo. Vos revestistes de Cristo, Gálatas 3:27, mas sim como vocês estão progredindo na fé e nas boas obras. Porém, o que perguntou preocupado com esses assuntos em sua simplicidade, isto é por temer de que isto se tornasse um pecado por divergir dos costumes de outros cristãos, e a fim de que não tirássemos nada do seu desejo, nós declaramos que nos nossos livros calças femoralia são ordenadas para ser feitas, não para que as mulheres possam usá-las, mas que os homens possam. Lendo a carta completa você nota o seguinte: o Papa explica que realmente na cultura cristã as calças são peças masculinas, e que as mulheres não devem usá-las, mas dá uma tolerância para que o povo búlgaro mantenha seus costumes de vestimentas, pois eles estão ainda no processo de adaptação à cultura cristã, e pede que antes busquem a sua conversão interior, que se preocupem também com a vestimenta espiritual. É claramente o caso da tolerância demonstrada também na argumentação sobre a placa do Vaticano. Tolera-se um mal menor por saber que o grupo a quem se está referindo ainda não está com a fé e a cultura cristãs arraigadas em si. E além do mais, repare que a femoralia ainda tem uma proteção parecida a um avental logo à frente. O problema do uso de calças, como demonstrado no primeiro artigo, é que elas deixam à mostra, por insinuação, as formas das partes íntimas femininas. Esse problema não havia na femoralia por causa deste avental. Aliás, uma coisa interessante, não sei se é falta de atenção dos que usam estes argumentos, ou o que é, mas as objeções 3 e 4 se autoanulam porque os ditos sobre o uso de calças pelas mulheres do cardeal Siri e São Padre Pio são inválidos por serem considerados fora da nossa época, mas os do Papa Nicolau escritos há 1200 anos são válidos. É uma incoerência lógica dessas pessoas tentarem usar argumentos contrários ao mesmo tempo. Isso se chama moral de conveniência, a pessoa muda de opinião de acordo com o que mais lhe convém. E o pior, como foi demonstrado, nem a citação do Papa Nicolau eles podem usar como argumento, pois é uma citação fora de contexto. Respondendo à objeção, o Papa São Nicolau I não aprovou ou incentivou o uso de calças pelas mulheres, ele tolerou como sendo um mal menor porque o povo específico a que ele se dirigiu ainda estava se adaptando à cultura cristã. Quinta objeção: Santa Giana Molla usou calças, logo, é modesto que se use também. Este é o argumento mais usado para tentar demonstrar que o uso de calças é modesto, mas ao mesmo tempo é o que tem a resposta menos complexa.
Todas as imagens em que Santa Giana aparece de calças são num ambiente montanhoso com neve. Entende-se que ela estava vestida assim para se movimentar melhor no ambiente, praticando um esporte ou somente passeando. São situações que ela julgava necessário. Há situações claras onde não é seguro que se use saias ou vestidos, como, por exemplo, esquiar na neve, ou quando uma mulher trabalhe num local como numa plataforma de petróleo. Novamente entra a questão da tolerância. As calças não são roupas modestas, mas há uma tolerância para uma situação onde se julga necessário o seu uso. Se é necessário abrir mão de uma roupa modesta por causa de um entretenimento ou que uma mulher trabalhe no serve um tan libro pesado como o do exemplo, é outra história. Não podemos julgar a consciência de ninguém quanto às suas necessidades, ainda mais de uma santa, como nessa questão específica de Santa Giana. A questão aqui é outra. O fato de Santa Giana ter usado calças não as tornam uma vestimenta modesta, pois roupas não mudam de forma mesmo que uma santa as tenha usado. A calça continua sendo uma peça de roupa que deixa à mostra por insinuação partes do corpo feminino que não deviam ficar deste modo, e nunca trará aspectos de feminilidade à mulher, ao contrário do que faz uma saia ou vestido modestos. Respondendo à objeção, Santa Giana usou calças, mas foram em situações onde ela julgava necessário. Isso não torna a calça uma peça de roupa modesta. Santa Giana sempre buscou o que é mais perfeito. Quero então analisar essa questão por outro ângulo. Você já viu alguma foto de Santa Giana usando calças em situações que não eram estritamente necessárias? Claro que não. Esse uso foi exceção e não regra. Ela usou em casos muito específicos em que sua consciência achou necessário. Então faço um desafio aos que gostam de usar esta imagem de Santa Giana para defender o uso das calças. Que tal se vestir como a santa e usar saias e vestidos modestos no dia a dia? Que tal usar o exemplo dela por completo e não só no momento que convém? Se for para citar o exemplo de Santa Giana para falar de modéstia, então a copie por completo. Use sempre saias e vestidos modestos, e se por acaso tiver que usar calças, que sejam em situações realmente necessárias. Do contrário, usar essa situação como argumentação se torna apenas a já dita moral de conveniência. Antes de terminar, apenas mais um exemplo de como o uso de calças pelas mulheres sempre será imodesto. Em outra vídeo-aula sobre modéstia com o título Modéstia, como as mulheres devem se portar, parte 1, que desde já recomendo muitíssimo também, o Padre Paulo Ricardo tem uma frase magistral sobre como as calças nunca serão símbolo de dignidade para as mulheres, pois no momento da vida onde ela quer deixar mais evidente a beleza de sua feminilidade, que é no dia do seu casamento, ela irá querer usar um vestido, e não uma calça. O padre diz: se você, mulher, acha que fica muito feminina de calças porque no seu casamento não usa calças, vai de calças, casa de calças, já que acha tão feminino assim. Como foi dito na primeira parte do artigo, o uso de calças pelas mulheres sempre deixará nelas uma imagem de sensualidade ou masculinidade, mas nunca de feminilidade. E terminamos do mesmo que no primeiro artigo, invocando a Rainha da Modéstia, Nossa Mãe Maria Santíssima, num questionamento feito pelo Padre Thomas Morrow a respeito de como se vestir modestamente. Pediria ao caro ouvinte que fizesse uma séria reflexão sobre as ditas palavras, juntamente com os argumentos colocados nos 2 artigos. As mulheres devem perguntar-se: a quem estou procurando agradar? A Deus ou ao mundo? Diz São Tiago: o amor do mundo é abominado por Deus. Tiago 4,4.
Pensemos no modo como se vestiria hoje a mãe de Jesus, se fosse uma solteira de 25 anos, e especulando, seria um exemplo daquilo que São Francisco de Sales desejava. Eu, por minha parte, teria um grupo de gente piedosa, homens e mulheres sempre adequadamente vestidos, mas sem ostentação nem extravagâncias. Como diz o provérbio, gostaria que elas estivessem adornadas com graça, decência e dignidade. Que Nossa Mãe Santíssima, Rainha da Modéstia e Sede da Sabedoria, ilumine nossas consciências. Todas as referências e links sugeridos estão na postagem original, no qual o link está à descrição. Se lhe foi útil, pedimos por gentileza que curta e ajude a compartilhar. Quem ajuda a salvar uma alma está salvando a sua também.